mascotes de clubes. Nessa série eu falo um pouco dos times, por enquanto do Campeonato Carioca, enquanto eu desenho o mascote deles. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o Clube Poliesportivo Brasileiro São Paulo Futebol Clube. Também chamado de Tricolor Paulista e Soberano, foi fundado em 25 de janeiro de 1930, sendo considerado um dos maiores times de São Paulo e do Brasil. O clube nasceu da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e uma grande parte dos jogadores e alguns membros da diretoria do Clube Atlético Paulistano, que resolveu fechar o departamento de futebol em 1929. Mantendo as tradições do passado, o uniforme do novo time estamparia as faixas vermelhas e pretas em homenagem aos dois times fundadores, ficando como data magma do clube no dia 25 de janeiro de 1930, sendo fundado na cidade de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube. E mesmo sendo recém-fundado, o São Paulo foi campeão do Campeonato Paulista em 1933, e sendo vice do campeonato em 1930, 1932, 1933 e 1934, sendo vice também do torneio Rio-São Paulo de 1933, ficando claro que mesmo que tivesse sido recém-fundado, já estava no topo do futebol local. Após a compra de um imóvel de 190 contos de réis, sendo uma dívida grande na época, e como alguns dirigentes da época andavam descontentes com o rumo do futebol no país, foi proposto então a fusão entre São Paulo e o Clube de Regatas Tietê, acabando de vez com o departamento de futebol. Outro grupo liderado pelo Dr. Paulo Sampaio foi à justiça em 23 de abril de 1935. Pugnou o direito da diretoria de fundir o tricolor com o Tietê, sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Os sócios ganharam a causa e após uma assembleia geral com os sócios fundadores, surgiu o Tietê São Paulo. Com isso, após a fusão com o Clube de Regatas Tietê, alguns sócios antigos do Tricolor Paulista, inconformados com tudo o que ocorrera, decidiram restabelecer a equipe de futebol, surgindo assim no dia 4 de junho de 1935 o Clube Atlético São Paulo. Então, no dia 16 de dezembro de 1935 ressurge o São Paulo Futebol Clube, que depois de tantos empecilhos e ressurreições, ganhou a alcunha de Clube da Fé, do jornalista Tomás Mazzoni. O São Paulo Futebol Clube recebeu o título de o mais querido durante o período da ditadura de Getúlio Vargas, no qual eram proibidas as ostentações das bandeiras estaduais. Porém, na ocasião da inauguração do estádio de Pacaembu, em 27 de abril de 1940, o tricolor paulista entrou ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura, driblaram-na, aplaudindo de pé o time que carrega até hoje as cores vermelho, branco e preto. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva estampava em sua capa manchete: o clube mais querido da cidade. Passando mais um tempo, o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda promoveu o concurso público entre os torcedores de todas as agremiações da época, com Corinthians e Palestra Itália sendo favoritos, pois possuíam maiores torcidas. O vencedor acabou sendo São Paulo, com 5.523 votos, mais que a soma de votos dos dois principais concorrentes. Até hoje, o slogan mais querido figura entre os impressos de correspondência do clube. Mas foi somente em 1942 que tudo mudou para o São Paulo, com a negociação mais cara de futebol da época, Leônidas da Silva, que foi contratado com o objetivo de conquistar o segundo título paulista, e conseguindo realizar esse feito. Até hoje, o São Paulo só tem um mascote oficial, que foi criado na década de 40 por um cartunista do jornal A Gazeta Esportiva, sendo o Santo Paulo. O mascote teve duas versões, sempre animando o campo. Uma versão mais amigável e outra com a cara de intimidador, sendo chamado de Santo Paulo Pistola. Em 2020, o time lançou um mascote que entrou junto com o Santo Paulo, em homenagem ao ídolo e ex-jogador de São Paulo, Leônidas. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, é a casa do São Paulo. Tem capacidade para 66.795 pessoas e está localizado na cidade de São Paulo. Os maiores rivais de São Paulo são os outros clubes do estado, Santos, Palmeiras e Corinthians. Os principais títulos do São Paulo são 3 mundiais de clube, em 1992, 1993 e 2005, 3 Libertadores em 1992, 1993 e 2005, uma Copa Sul-Americana em 2012, uma Copa Conmebol em 1994, 2 Recopas Sul-Americanas em 1993 e 1994, 6 campeonatos brasileiros e 22 campeonatos paulistas. Bom, é isso. Não se esqueça de curtir e seguir o